Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Bom, tão esperada a chegada da primeira resenha depois dos 1000 inscritos. Gente, muito obrigada primeiramente antes de tudo. Li todos os comentários e responder a todos e eu tô muito feliz. Bom, vamos à resenha de hoje. Finalmente eu vou trazer Calocaína da Karin Boye, esta sueca, que eu estou chamando de mãe das distopias, mas eu vou dar uma boa explicada no porquê este nome e assim, deixa eu primeiro falar dessa edição, que ela é bem bacana, ela realmente engrandeceu muito, principalmente o pós-fácil, e não tem como eu começar a falar da obra sem falar desta autora, então, por muitas partes aqui. Primeiro que essas edições da Carambaia eu gosto muito. Eu acho bonito esse projeto gráfico. Esse aqui sempre sai, eu já mostrei um outro vídeo, o Lasca, sempre sai essa jaquetezinha, e aí toda a informação bibliográfica já tá aqui, já logo na capa. Então a Carambaia trouxe esse livro pra gente em 2019, e essa edição é de 2022 dessa coleção Acervo, que é muito gostosinho de ser lido. É um livro, a gente tá falando de 220 páginas, com um pós-fácil do Oscar. Ó, esse pós-fácil é riquíssimo. E depois que você lê, você tem que ler. Só que eu me arrependi, eu poderia ter lido antes para ter entendido, mas também não é que ele dá alguns spoilers, ele faz algumas comparações que, para quem já lê e já gosta de distopia, vai ser inevitável você fazer essas mesmas comparações. Então, por partes. O Oscar Nestares, ele é um... porque eu tenho que começar a falar da vida dela, tá? Então, ele é um... acho que é doutor já, mas enfim, é mestre em crítica literária pela USP, faz FIFELESH também, ele faz bastante coisa aqui que eu tava lendo, o que ele tava, né, quem ele é para poder entender de onde que ele tirou, e ele não tirou nada da cabeça dele, não é uma crítica, acho isso, não, ele tirou, tá aqui, ó, todas as notas biográficas, que é essa parte aqui do pós-fácil, foram retiradas de um livro, de um ensaio que chama, traduzindo bem rasamente, Calocaína, Karin Boye's Dark Dystopy, né? Eles colocaram, né? Então, a distopia sombria dela, por assim dizer. Esse ensaio desse Richard B., acho que é sueco também, foi incluído na edição do romance da Universidade de Wisconsin Press em 1966. Tá, pois bem, por que você está falando isso? Porque tudo, então, que daí ele citou nessas... são 3 páginas, mas são tão ricas essas páginas de conteúdo graúdo, sabe? Dele ter dado uma boa... fez-se entender, de modo bem claro, de modo bem... sucinto, do que se trata essa obra. Eu fico só me perguntando por que a gente por que não chegou antes pra gente, porque a Karin nasceu em 1940 e morreu em 1941, e este livro dela é o segundo, aqui não menciona o nome do primeiro livro dela, não sei, gostaria muito de ler. Ela também escreveu poemas, poesias, alguma coisa assim, mas ela morreu aos 41 anos, e eu vou chegar na morte dela porque tem tudo a ver com o livro. Primeiro que eu quero que essa resenha de fato seja muito boa, então deixa a sua opinião ao final, porque a Aleph tá para lançar ela amanhã, 22 de abril, agora de 24. Então, eu fico muito feliz, quanto mais editoras lançarem, serão mais gente comentando acerca desta obra. Enfim, vou começar sem spoiler, não vou mentir, porque é para você quiser comprar, saber do que se trata a obra, mas depois não tem como não analisá-la. Então, assim, o que tá aqui atrás, que dá para eu falar dela, sem estragar a obra. Nasceu na Suécia, de família alemã, pai engenheiro, uma condição de vida boa, até que aos 20 anos colocaram ela numa escola para meninas, eu diria religiosa, deste modo. E ela teve, sim, alguns conflitos com a sexualidade dela. Então, ela chegou a ser casada com um homem, e aqui ele menciona o nome certinho, vou até falar pra vocês. Ela chegou a ser casada com um homem, que foi um casamento que não deu certo. Aqui eu vivi um casamento mal sucedido com um colega da onde ela se filiou, já vou contar aqui pra vocês. E depois ela teve vou usar as aspas,
uma turbulenta relação com Margot Hanel, uma jovem judia. As duas se conheceram em Berlim, para onde a autora sueca ia com frequência buscar o auxílio da psicanálise. Então é por isso também que eu quero trazer muito da psicanálise, que aqui, estamos falando no meu terreno, no meu território, que é uma parte, no meu território, né? Enfim, a parte que eu gosto, que eu estudei, que é minha formação, e aí ficou muito mais fácil de ter entendido isso. Bom, então aqui por muitas partes, ouça com o coração aberto. Depois dos 20 anos dela, aos 28 anos, ela se filia, entre seus 25 e 28 anos, ela se filia ao Partido Comunista e ela vai até a União Soviética. E ela tem uma decepção enorme com o regime stalinista, mas assim, enorme, de assim... A decepção dela foi muito grande a ponto de escrever este livro. Depois desta decepção, então assim, atente, né? Era uma comunista que se decepcionou tanto que passou a escrever no jornal, em jornais liberais. Pois bem, o não ser comunista não significa ser fascista. E ela estava vendo o avanço de Hitler, porque então ela estava indo para a Alemanha. Eu até me questionei, gente, ela poderia ter sido analisada por Freud, porque a psicanálise nasceu pouco antes disso. 1900 é só o livro, aspas, né, o livro mais famoso dele que as pessoas logo associam, que é a Interpretação dos Sonhos, que foi escrito em 1900, foi lançado em 1900. Então ela poderia, só que Freud nunca morou na Alemanha. Freud estava ali do ladinho, mas na Áustria, e ele viu este avanço todo e ele morre em 39, ela morre em 41. Então, quando ela começa a ver o avanço nazista, ela estava vendo as mesmas coisas que Freud estava vendo, que eu até cheguei a comentar na biografia dele, que tem resenha aqui no canal, mas enfim, não quero perder o foco daqui, porque ela usa muito, e Nestor é o nome dele, também deixa muito claro, o Oscar deixa muito claro a influência que a psicanálise teve nela, não em termos de tê-la tirado da questão depressiva, enfim, as que ele só tangencia, mas em termos de quanto afetou a obra. E sim, então vamos lá, tá, Samantha, do que se trata então calocaína? Bom, primeiro que já me chama muito a atenção os Ks do nome, então eu vou falar do que se trata, depois na parte que eu falar tem spoiler, eu já vou... Aí quem quiser, não tem interesse por distopia, ou enfim, ou quem for ler e depois quiser voltar aqui para saber a minha opinião, eu aviso. Então fique tranquilo que eu não vou acabar com a experiência de ninguém. Pois bem, aí a gente tem... e aí depois eu vou pontuar dentre essas três o que ele falou, tá? Mas na parte também do spoiler, porque aqui no final ele cita... O Nós é por minha conta, mas ele cita o Admirável Mundo Novo e o 1984. Pois bem, então do que se trata? A gente tem um personagem que está às vésperas de completar 40 anos, que chama Leo Cal. Cal de calocaína. E a gente está num estado totalitário. Este Leo Cal, você vai falar, ele é um personagem legal? Ele é um personagem, então, quase 40. Aqui ele é um químico, então ele mora na cidade química número 4. E tem essa importância. Eu vou ler para dar o tom de como é escrito. É como se fosse um diário, é como se estivesse anotando e deixando em formato de diário. O que mais dá para eu falar? Ele tem um casamento com a Linda e tem alguns filhos. Só que aqui, quando os filhos completam 8 anos, eles têm que ser entregues ao Estado. E aí tem assim os finais de semana da família. E aqui também tem-se a questão da família, tem-se uma empregada, é usado esse termo, tipo uma empregada doméstica, que tem que fazer relatórios de como foi o final de semana da família. Então você tem a sala da família e você tem meio que ouvidos em tudo. Já vou fazer o link com 84, que daí fica muito claro essa questão do grande irmão, mas no sentido de, em vez de ser teletelas, que é o que ele até coloca no pós-fácil, a gente tem essa questão de tudo é vigiado o tempo inteiro. Bom, pois bem, os casamentos aqui, eles não são feitos por amor, esse conceito passa longe. Eles são feitos para que hajam mais
seres humanos, vamos colocar assim, e os seres humanos todos são do Estado. Eu vou ler aqui logo a primeira página para vocês entenderem qual é a pegada, e eu separei aqui 3 coisas que eu falei, não vou aproveitar para dar o tom, e para vocês sentirem qual que é a pegada dele, porque ele é diferente de outros protagonistas das outras distopias, ele é um conformado com o sistema, mas porque ele não entende o outro lado. O outro lado, que outro lado? A vida é assim, então ele não é um questionador. E ele é um químico. E ele é muito feliz no que ele faz e ele desenvolve esta droga, calocaína, que é capaz de, é como se fosse uma injeção que injeta na pessoa e a pessoa fala. Fala o que, Samantha? Fala aquilo que não deveria ser dito. De que sentido, de que modo isso? Do modo de ultrapassar as fronteiras do pensamento. Assim, o Estado já começa a passar a ter o controle do seu pensamento. Praticamente a calocaína é isto. Só que a gente tem toda uma história que vai andando até que se chegue nessa questão do como que foi feito, enfim, eu não vou dar spoiler, da onde ele tirou essa ideia e como o Estado daí se apropriou dessa ideia e passou a usar e de que modo passou a usar para poder ter essa questão, como posso dizer, essa questão de intervir dentro do seu pensamento, que é para mim a última fronteira, a última barreira, o entrar sem sua permissão dentro da sua cabeça e você não conseguir não falar aquilo que você está pensando, aquilo que está ocultando. E pior, sim, eu diria que pior ainda, porque não é aquela coisa de você foi drogado, que é uma droga, nessa calocaína, tem aquele efeito naqueles momentos em que você perguntar, a pessoa vai falar toda e qualquer verdade, só que ela se lembra depois. Ela se lembra de ter falado, não é aquela coisa que dá tipo uma amnésia, sabe? Sabe quem já passou por cirurgia e no pré-operatório é dado um pré-sonífero, por assim dizer, e aí depois a pessoa não lembra o que falou, enfim. Então, não é o efeito da calocaína. A calocaína, a pessoa, depois que passa, ela sabe o que ela falou. E aí vocês podem imaginar a vergonha, o medo, o pânico, tudo que isso pode causar. Porque o que você está pensando que o Estado quer saber e que não deveria. E aí vocês podem imaginar, deixar a imaginação correr solta. Em que sentido? No sentido de o Estado vai usar isso como? Era esta a ideia? Não era? Enfim. Então basicamente é isso. Ele é feliz com esta linda... Eles têm 2 filhos, um garotinho de 8 anos, Ossu, já passou o primeiro ano já no Estado, então é assim... Os casamentos são desfeitos porque depois você se casa com outra pessoa para ter novos filhos. Então não tem esta questão família. Ela não... Eles entendem o que é ser pai, mãe e ter filhos, ter a sala familiar, ter o quarto, enfim, e é dado isso pelo Estado, mas não pensa que é uma casona, não, que aqui fica bem registrado. Uniforme também, que foi para mim onde lembra muito o nosso, do Zamiati, então uniformes são idênticos para homens e mulheres, e é uniforme de casa e uniforme de trabalho, e aí tem assim as patentes, que é o que orgulha as pessoas de, o Estado, o Estado, o Estado. Então aqui é martelado o tempo todo este Estado. Bom, logo na primeira página, eu vou dar estes tons para vocês e aí eu vou para a parte que eu quero falar, porque a questão é isso. Aí ele também tem uma questão com o chefe dele do laboratório, na verdade, o Hissen, porque na cabeça dele, então ele é bem perturbado, este protagonista. Eu não diria que ele é um herói nem um anti-herói, mas eu não diria que você simpatiza com ele ou que você antipatiza. Nossa, pra mim passou tão blá, sabe? Assim, um protagonista que você não... Vou deixar minhas considerações, mas que você não corre junto, que você não tem... que você tá... É tudo muito solto, mas faz parte também dessa experiência que ela teve em escrever, porque ela se sentiu sufocada. E este livro é sufocante, porque aí é onde entra também a questão da psicanálise. Ele se passa nos subterrâneos. Todas as cidades, né, que a cidade Química 4, ela é subterrânea. Você vai falar que eles não vêm a luz do céu, do sol, não, ninguém sabe o que tem do outro lado, ninguém sabe, é aquela coisa, já nasceram
vivenciando isso. Também me lembrou muito o mito da caverna de Platão. Não sabem o que tem lá fora, vivem, né, para baixo. E para baixo, nesse subterrâneo, nesses porões, não tem como não fazer uma associação com o inconsciente, que é o que a gente desconhece, o que é desconhecido, mas está lá de forma não manifesta, né, de forma latente, como a gente costuma dizer, mas ainda assim lá. Enfim, o que pode emergir a qualquer momento. O emergir seria subir a consciência, ter a luz e entender o que se passa, ou sair de baixo lá dos túneis, enfim, mas como, né? Então, olha com semelhante, né? Léo Cal, ela com a questão da dubidade da sexualidade dela, de um não saber ou de um não poder se assumir, ou homossexual ou bissexual, não sei, ele não aprofundou mais nessa história, eu nunca tinha ouvido falar dela, mas ela coloca talvez como se fosse para mim, uma autoficção bem ficcionada em ela sendo este Léo Cal e vivenciando algumas coisas com alguns toques, né? Não é bem uma não ficção, não diz exatamente isso, mas com alguns toques. Enfim, página 5 é onde o livro começa, né? Eu já disse, tá aí tem o projeto gráfico e começa começando. Não é separado por capítulos, então dá este ar também meio solto, mas não é que a história é interrompida, é que não é que também poderia ser dito mais. É bem dito, tem começo, meio e fim. Já vou falar do fim para quem depois voltar aqui para ver. Enfim, olha o tom da escrita dela. Ó, ele continua, né? Vou pegar aqui um trecho. Ó. O autor deste livro foi obrigado a fazer o caminho oposto, pendendo para o incompreensível, que é o narrador. Ele mesmo vai narrando o Léo Cal, tá? Então a gente sabe tudo do ponto de vista dele. Apesar de meus anos como prisioneiro e químico, mais de 20, creio eu, então também não tem noção de tempo. Então, assim, se é mais de 20, ele está com quase 40, que a gente já logo sabe aqui na frente. Então, assim, os 20 anos ele passou preso, só os 20 ele passou em aspas liberdade. Terem sido repletos de trabalho e esforço, algo me diz não ter sido o suficiente, buscando e percebendo um outro ofício dentro de mim que eu mesmo não tivera a possibilidade de enxergar, ainda que eu tenha estado profunda e quase dolorosamente interessado nele. Então, este é o tom. Aí, para caracterizar aqui, ó, só virei uma página, tá? Não é spoiler. Na época em que a minha história tem início, eu me aproximava dos 40 anos. Se realmente preciso me apresentar, talvez possa falar da imagem que fazia da vida. Há poucas coisas que dizem mais sobre um ser humano que sua concepção de vida, se a vê como um caminho, um campo de batalha, uma árvore em crescimento ou um mar revolto. Eu via a vida através do olhar inocente de um garoto de escola, como uma escada em que subimos o mais rapidamente possível, degrau por degrau, com a respiração ofegante e os oponentes nos calcanhares. Na realidade, eu não tinha muitos oponentes. A maioria dos meus colegas no laboratório havia dedicado todas as suas ambições ao serviço militar e vinha o trabalho diário como algo aborrecido, mas necessário, que vinha interromper o seu serviço militar noturno. Eu, pessoalmente, não gostaria de confessar a ninguém que estava mais interessado na minha química do que no serviço militar, embora não fosse um mau soldado. Todos são soldados, todos. Aí eu separei só para dar mais o tom aqui, deixa eu nem errar a página. Eu falei, eu fiz várias marcações, mas eu quero poder conversar com vocês mais livremente, dando spoiler. Mas aqui, para quem não quer e quer comprar o livro, penso que é uma boa indicação, penso que vai gostar sim. Se gosta de distopias, acho que vale sim o investimento tanto nessa edição quanto na nova que vai sair amanhã. Ó, peguei aqui um dado momento só para vocês sentirem o tom como realmente é. Ó, o desejo de sentir-se exclusivamente como um instrumento para um objetivo maior é uma motivação que se deve ter em conta muito além dos limites dos tipos heróicos em que me detive até o momento. Ninguém pode realmente acreditar que a sua vida tem um valor em si mesma. Se falarmos sobre o valor de uma vida, esse valor naturalmente estará em algo muito além do indivíduo. Que dia ou qual momento da nossa vida temos a coragem de compreender como dotado de um valor em si mesmo? Nenhum momento. Quero salientar que essa impressão sobre a insignificância da vida individual tem a sua correspondência
em uma cada vez mais profunda consciência sobre as primordiais exigências do propósito maior, ou seja, do nascimento da consciência do Estado, com letra maiúscula, nas mentes dos camaradas soldados. O sofrimento que o filme apresenta, não é spoiler, né? É só pra você entender, deve também conter um benefício além do individual. Não pode ser uma pessoa que se salve através da queda do herói, pois ela poderia, obviamente, ter salvado a si mesmo. Nem mesmo uma ínfima quantidade, senão milhares, milhões, de preferência, todos os camaradas soldados do Estado Mundial. Há-se um debate acirrado sobre propaganda, marketing. Ela nos esse termo marketing nem tinha, mas como manipular. Tem-se muitos psicólogos aqui no livro, bem interessante essa parte, enfim. Então a gente tem isso, o resumo. Um protagonista de quase 40 anos, que é casado com a Linda, tem 2 filhos, mal eles se veem, não tem amor, tem uma questão aqui que ele tem uns ciúmes, mas que não diria que sequer é bem um ciúmes do chefe dele que trabalha com ele no setor químico. Ele desenvolve a calocaína e o Estado passa a fazer uso desta droga. Deixa eu só ler mais um trechinho para vocês, que eu não quero falar que página que é, para não estragar a experiência, que isso aqui é importante. E aí vamos ao que eu achei, ao fim. O fim é um tapa na cara, aqui, isso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. Eu dei aqui, ó. Muito tempo depois ainda me perguntava por que tinha respondido sim. Não era por medo, eu tive medo por toda a minha vida. Havia sido covarde. O que mantém meu livro senão a história da minha covardia? Mas justamente naquele momento eu não tinha medo. Em mim só havia espaço para uma decepção ilimitada por nunca mais poder chegar até aqueles que me esperavam. Tampouco achava que valeria a pena salvar a minha vida sob aquelas circunstâncias. Ser prisioneiro ou morto parecia exatamente o mesmo. Em ambos os casos, o meu caminho até os outros fora cortado. Vou andar um pouco mais. Eu dei a eles minha descoberta simplesmente porque queria que ela continuasse a existir. Se a cidade química número 4 fosse transformada em ruínas e todo o estado mundial virasse um deserto de cinzas e pedras, eu gostaria pelo menos que em outros países e em outros povos uma nova Linda pudesse falar como a primeira. Vou pular aqui também. É isso. Acho que só tinha mais uma coisinha legal para falar para vocês que me chamou a atenção aqui. E aí eu vou encerrar a parte do sem spoiler. Não queremos ser forçados pelas pessoas, mas sim por um vazio e pelo frio. Um frio glacial que nos ameaça a todos. Vocês falam em coletividade, em comunhão? Gritam cada um de um lado do abismo. Não haveria um ponto sequer um, no longo desenvolvimento da raça humana, onde se poderia ter encontrado um outro caminho? O caminho deve mesmo passar pelo abismo? Nenhum ponto que pudesse impedir os tanques do poder de seguirem em direção ao vazio? Haverá um caminho depois da morte para uma nova vida? Haverá um lugar sagrado onde o destino toma outro rumo? Venho há anos me perguntando onde fica esse lugar. Será que chegaremos lá depois de termos acabado com o estado vizinho ou de ele acabar conosco? Será que caminhos surgirão entre as pessoas tão facilmente quanto acontece entre as cidades e distritos? Só espero que surjam logo e com todos os seus horrores. Ou será que isso não resolve alguma coisa? E aí vai muita história. Ela é... Eu digo para você ler de um fôlego só, porque ela é truncada. Eu diria que, por mais que a escrita assim eu tenha lido, ela dá a impressão que ela flua nesses momentos, mas eu tenho a impressão que ela foi lendo truncado. E aí, bom, vamos agora aqui às considerações. Só uma última coisa que eu até aqui anotei aqui, só para deixar claro, para quem já leu as outras distopias mais famosas do que essa, e aí vamos às considerações finais. Bom, ele menciona aqui no final, então a gente tem este aqui publicado em 1940. O Nós, do Zamiatti, é de 1924. Atente para isso. 1924. Então a gente tem um de 1924. Teve resenha aqui no canal também, ó, das edições Carambaia, que eu agora vou pôr, porque
Não sei se ela leu ou não, mas tem tudo a ver. O Lasca do Zazubri, então vamos colocar aqui, o Lasca 1923, o nosso 24, só pra você entender. Então um ano antes e esse sai em 24, mas tá, vai que ela não leu este. Este com certeza chegou ao conhecimento dela. Nós, 1924. Aí a gente tem o Admirável Mundo Novo em 1932. Então, minimamente, a Karen leu estes dois. E este veio depois. O pai de todas as distopias é sim o Nós do Samiatin. Tem vídeo aqui no canal, 1924. Aí a gente está trazendo um que provavelmente leu 1932 e que é 8 anos antes dela lançar o dela, 1940. Só que aí a gente tem quem, que aí pra mim foi o que leu todos, e não raro, e não à toa, e não menos, não desmerecendo essas outras todas, mas a partir do momento que ele lê tudo isso, ele conseguiu conceber pra mim a melhor das ideias. Então, pra mim, a melhor ainda é o 1984. Então seria o pai, o irmão, o pai, padrasto, um pouco assim, e o dela, que leu deles dois, mas que esse aqui saiu o filho dos três. Então por isso que eu tô chamando de Mãe das Distopias. Vamos lá. Por que que eu peguei o Lasca? Pode ficar ainda, não é spoiler, que agora eu tenho que falar um pouco dela para a obra fazer sentido. Deixa eu só colocar como ele vem pela carambaia. Ele vem assim, e aí a capa nova da Aleph eu vi, tá aí na Amazon em pré-venda. Pois bem, aí o que me chamou a atenção neste livro, no Lasca, e sem querer eu vou trazer de novo um brasileiro, parece até puxa-saquismo, mas nem é. O Lágrimas na Chuva do Faraco. Peraí, Arthur. Peraí, agora não. A gente tem, pronto, já li as páginas que eu queria. A gente tem aqui pessoas que se arrependeram. No sentido, assim, independente do seu viés político, vale a pena você ler, qualquer seja, mas eles se arrependeram. Não estou pegando todas as distopias, não, nem estou pegando as que têm a ver com a União Soviética, com essa questão de que decepção com a Revolução. Aqui, quando o Zazubrin, e aí entra também nessa leva que eu não acho o livro, o Meia-Noite, o Escuridão ao Meio-Dia, do Arthur Koestler, mesma coisa também, me lembrou muito esse, não sei de quem, não quer porque eu não achei o livro para falar para vocês. Mas olha aqui, ó, Srubov, que é o protagonista desse livro, não se deixa levar pelo sentimentalismo e encontra sua justificativa na existência de uma entidade acima do bem e do mal, que ele chama apenas de ela com letra maiúscula, que é a Revolução. E aqui se passa na Rússia, na União Soviética, nesse período que Stalin ascende ao poder, tem resenha só dele aqui no canal, mas que Stalin ascende ao poder e que ele, enquanto personagem, porque o Zazubrin também, para mim, jogou nas costas do Srubov muitas das coisas dele, igual a Karen fez aqui. E por que vou falar agora bastante dela? Aí ele era do Partido Comunista, ele era afiliado do Partido Comunista daqui do Brasil, foi até a União Soviética para Moscou, para ter estudos, enfim, mais a fundo, e se decepcionou muito. Tem acho que um spoiler no final, quando ele cita até o Prestes, de tudo que ele passou, e usa também o termo camarada, companheiro, que é bem um termo usado e associado aos comunistas. Tá, Samantha, que isso tem a ver com a Karen? Eu disse, ela era comunista, se decepcionou demais, largou. Só que ao mesmo tempo, e aqui ele usou bem bonito, não saberia nem dizer melhor, ele usou bem bonito que aqui, ó, além da decepção política, outros golpes fragilizaram sua saúde psicológica, que foi essa questão homossexual que eu disse. Mas aqui o que fica, que daí você fala assim, quando ela escreve e manda isso para o editor, aqui em agosto de 1940, ela diz assim: era para o romance ser publicado naquele mesmo verão. A autora tinha plena consciência de que a narrativa, uma distopia sobre um Estado mundial totalitário, era carregada de sombras, brutal e assustadora. No entanto, era algo que eu simplesmente precisava fazer, acrescentou ela na mesma mensagem. Pois bem, e aí aqui o que a gente tem?
Aí tem essas comparações que eu vou falar e vou além do, para não copiar ele, mas eu concordo. Enfim, a minha questão é que eu, olha, também não separei. Enfim, eu só vou ler esse finalzinho aqui dele que eu achei bem bonito. Ó. Calocaína, então aí pra você que quer ler. É assim, o registro da morte mais cruel, a interior, a que não encerra a vida biológica, um romance de fato macabro, como afirmou a autora na mensagem enviada ao editor. Essas palavras carregam uma triste profecia. Aliás, uma vez que a narrativa foi a última das publicações de Karin Boye na vida. Em abril de 1941, Hitler invadiu a Grécia. Alguns dias depois, ela comete suicídio ao ingerir uma dose excessiva de pílulas para dormir. Mas, nas palavras dele, sufocamento talvez tenha sido a verdadeira causa mortis. Oscar Nestares é escritor, mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo e doutorando em estudos comparados da literatura de língua portuguesa pela FEFLESH USP. Pesquisa e escreve sobre literatura fantástica e ficção de horror. Pronto, tá aqui. Não achei a parte, mas já falei como que ela morreu, porque ela se decepciona com o que ela acreditava, um regime comunista, mas também ela está vendo a ascensão dos nazistas e que vida é essa? Bom, agora terminando a vida dela, e aí ela tira a vida dela com 41 anos. Muito jovem, poderia ter publicado muito mais, mas foi tão sufocante a vida dela, essa questão psicológica da sexualidade, essa questão dela de ver o mundo. Me lembrou muito aquela cena também de Star Wars, sabe, da Princesa Leia, que tá vendo para onde as coisas estão caminhando, enfim, não quis mais viver. Para mim fica muito claro isso. Agora você pare aqui, por favor, se você quiser ler este livro. Se você não quiser, ou se você quiser ler e depois saber minhas opiniões, aí você volte, que agora eu vou trazer bastante da psicanálise e eu vou encerrar o vídeo e vou, então, agora dar spoiler e estragar a experiência de quem quer ler. Tá bom? Mas volte aqui, me deixe seu comentário. Se você já leu nessa edição, não está esperando da Aleph sair, me diga o que você achou também. Bom, então vamos nós lá para a interpretação. O que eu vi aqui? Primeira questão do nome, né, dela, tanto o nome da droga é o mesmo nome, as iniciais K dela. É uma droga que é usada para ser dita a verdade, então eu gostei dessa questão que ela traz à tona. Não raro, porque ela está fazendo, então, como disse, terapia, então ela está fazendo a psicanálise, na verdade, não sei com quem, não é mencionado, repito, mas ela está se conhecendo, sabendo dos porões da mente, essa questão toda. A partir do momento em que ninguém pode falar, em que o inimigo pode ser o seu, aspas, marido, aspas, sua esposa, a pessoa com quem você convive, a questão do você não poder ter a liberdade de pensamento, de nem poder pensar. E aí onde também foi onde que me lembrou aqui, foi quando ele chega lá também, tem um botão só o rádio, e aí ele arranca da parede, porque o rádio é você ter que ouvir, a gente está falando de 1964, 20 anos antes, 20 anos depois. Então quando a gente lê Orwell, né, aqui, onde que eu coloquei? Aqui. Quando a gente lê Orwell, o Grande Irmão e as teletelas e o Estado controla e vigia e tudo sabe, e aqui a gente tem a droga, que foi os dois que ela leu, né? Não, o nosso, do Zamiati. Aqui a gente tem muito números, e aqui, logo no começo, o primeiro teste é feito num indivíduo chamado número 135. O número 135 é injetado nele a calocaína, e aí ele começa a falar a verdade. Que verdade? O que ele está sentindo em relação ao casamento dele, em relação ao esposo, o que ele fez, o que ele não fez, enfim. E aí isso é usado, e aí o cara fica mal, porque existem essas cobaias do Estado, você se voluntaria, e você tem que ser muito grato por ser uma cobaia do Estado, para as unidades químicas. Enfim, e aí ele fala, né, que não gosta, que está infeliz, enfim, aí é passado a ser aplicado em outras pessoas, em outras cobaias, e aí o Léo começa a perceber que peraí, as pessoas então têm sentimentos que não estão podendo falar e que nem elas sabem direito qual sentimento que é, mas que o que para é esse sentimento de liberdade, esse sentimento de... não queria estar vivendo isso, sabe? Fica muito claro. É muito fracionado a escrita. Eu senti, talvez,
Aí vem a questão, o Léo Cal não consegue dormir também direito, e ela tirou a vida dela com o quê? Com soníferos. Ele, igual aqui tem o soma, aqui igual aqui tem o soma, aqui ela não usa uma específica, mas aqui é para deixar a pessoa feliz, aqui é para quem precisa dormir, e aí ele não quer pegar mais do que o que lhe é fornecido, então tal qual aqui é fornecido, lá vão ter, aqui você tem um número, aí ele toma da mulher, ele acha que a mulher dele já foi apaixonada pelo Rissen. Esse Rissen é tipo, não diria um revolucionário, mas assim, uma sociedade secreta, porque sempre tem gente que começa a pensar e questionar. Só que a birra dele, o ranço dele é ele achar que, porque a esposa dele é descrita linda, muito bela, que ela já gostou dele no passado e tal. Então ele foca muito nisso, então é uma questão também individual, que aí faz sentido com a história de vida dela. Não sei como foi o casamento dela, mas se foi conturbado, sinal que alguma coisa não foi. Se depois ela sai, não pelo fato de daí querer ficar com outra mulher, mas aí se tem um casamento, um relacionamento com uma judia que está também fugindo da perseguição dos nazistas e está tudo muito conturbado, não só o externo como o interno, não tem como ela não colocar tudo sufocante dentro desses porões, porões no sentido das cidades serem subterrâneas. E ninguém sabe que tem do outro lado, mas que outro lado que está sendo dito aqui? O outro lado nazista, porque até então a gente tem um mundo, ou você é nazista ou você é comunista, você não tem muito meio termo. E aqui os questionamentos que ele levanta, para mim, são os questionamentos que ela estava levantando, por isso foi tão doloroso ela colocar no papel aquilo que ela está pensando. Até porque ela vem de uma decepção. Talvez se ela não tivesse se decepcionado com a União Soviética, com o regime comunista, talvez ela não veria deste modo. Mas e aí talvez também a explicação do porquê o Léo Cal seja tão blá, como eu disse no começo, tão não tenha tanta expressão, porque ele está começando a descobrir. Na verdade, não a calocaína, porque ele é um excelente químico, mas ele está começando a descobrir, não diria nem o mal que foi feito, porque ele até então não entende. Aí a gente tem o Karek, que é um chefe da polícia, e aí fica muito claro a polícia do pensamento. Aqui acho que ele também coloca isso, mas no sentido de se até então tem um julgamento, as pessoas vão presas, são retidas e elas precisam se defender, se explicar, porque você não pode conversar, porque você não pode nada, sabe? Não pode nada. Então não foge nada. Se você já é admirável em 1984, é essa mesma pegada. E o Nós também, que trouxe muito essa questão dos números. Então o 135 marcou muito ele. E ele começa a ver que as pessoas vão falando a verdade, que as pessoas não têm sentimento, ele não entende muito bem, ele não gosta muito do Karek, ele fica repetindo uma mesma frase que ele disse, que assim, acho que depois, quem passou dos 40 anos já não tem mais... e ele repete isso invariavelmente, mas assim, quem passou dos 40 anos já tem alguma coisa. E ele tá assim, com quase 40 anos, e que coisa ele tem? Tipo, coisa para pensar, coisa para esconder, enfim, já viveu 40 anos. Esse Karek não fica claro, por isso eu senti muito fracionada, muito cindida, mas ela tá com a personalidade cindida no sentido de o que é bom, o que é mal, ela não tá conseguindo integrar, porque a época não está favorecendo uma integração, né? O avanço nazista, quando ela decide acabar com a vida em 41, nossa, agora o nazismo tomou o poder, nossa, agora para onde que o mundo vai? Aí me lembrou, só para quem gosta, enfim, o do Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto, tá? Só fica aqui como uma ideia, e Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, também, que é uma ficção científica de outros dois, enfim, e não raro, não vou mentir também, se você gosta, tá aqui, daí já fica com indicações. Não verás país nenhum, que é a questão também distópica aqui do Brasil. Pois bem, então a gente tem alguém que se decepcionou, e muito, e fez de tudo. Alguém que também se decepcionou com o livro de memórias, porque viu, ninguém contou. Isso que a gente lê em distopia está muito claro para a gente que está lendo sentado no conforto das nossas casas sem um estado totalitário. Será? E aí o controle do pensamento é óbvio, a partir do momento que ela começa a ser analisada por um psicanalista, ela começa a se questionar e começa a se entrar em contato com as camadas que até então ela desconhece dela própria. E isso vai vindo à tona. Aqui
Bom, como o marido sempre desconfiou de que a esposa tinha tido um caso ou amava o Carrec, ele já perguntou, ela já mentiu para ele, ela já falou a verdade para ele, né? Ela não mentiu, mas essa desconfiança nunca passou. Um belo dia ele surrupia um pouco da dose da injeção, amarra a esposa, perdão, amarra a esposa na cama, numa noite, porque daí tem que botar travesseiro não sei o que, não sei aonde, para as paredes não escutarem, porque vai que o Estado esteja te escutando, e aí ele injeta nela para fazer as perguntas e saber a verdade. Crente, que aí, bom, agora ela vai falar que teve um caso, que amava ele, enfim, e não foi nada disso que aconteceu. Muito pelo contrário, ela descarrega, perdão gente, ela descarrega um caminhão de verdades na cara dele, que ele sequer está esperando. Então é aquele momento em que ele está escutando, ele não injetou muito nela, ele só queria só que ela falasse, sim, gostava lá do Carrec e tal, não sei o quê. Como não foi nada disso, ela começa a falar, desculpa gente, ela começa a falar da questão dos filhos, o que foi embora, da questão da filha, que a filha mais nova, a Laila, perdão, a Laila, ela é um pouco diferenciada, ela é uma criança diferenciada no sentido de não ser condicionada. Então a mãe teve alguns momentos com ela, entra muito essa questão, não vou dizer feminista, não isso, mas da questão do tive um filho homem, nossa gente, desculpa, perdão, tive um filho homem, a sensação que eu tô é que eu só tenho que procriar. Ela teve outros filhos, a Linda é o segundo casamento dele, demais, hein? Agora tá acabando o vídeo, não vou nem cortar, gente, desculpa. A Linda é o segundo casamento dele, o primeiro não teve filhos, ela descarrega um monte no sentido de ela fala e ela não economiza na questão do... que droga, por assim dizer, de ter colocado uma filha mulher, eu queria que fossem filhos homens, mas os homens têm mais valor, mas assim, nós somos o que só parimos crianças, e as mulheres, e aí tem uma questão... Então estou fazendo uma outra máquina de fazer mais filhos para entregarem para o Estado. Então ela tem essa questão muito grande, ela tem essa não amor pelo Léo. Ele também não ama ela, fica aqui claro em vários momentos, depois meio que quase não tem mais relacionamento porque ela trabalha não sei aonde, ele trabalha nessa cidade química, então para se deslocar a raiva dele ainda é tanta e a desconfiança é tanta, e foi provado que a calocaína dá certo, que ele ainda aí ele faz amizade com esse chefe, esse Carrec da polícia, que pra polícia ficou ótimo, porque a partir do momento que você pode aplicar calocaína em qualquer cidadão, você não precisa mais julgar. Julgar como? Julgar sobre as leis. Você vai ouvir, se aquilo for contra o interesse do Estado, aí lembra muito, se for contra o interesse do Estado, já é sentenciado à morte. E aí lembra muito o Lasca do Zazubri. Já é sentenciado, faz aqui um X, faz aqui uma anotação, e aí lembra muito o X anotação de quem? De Lenin, do próprio Lenin, depois do próprio Stalin, quando teve um expurgo stalinista. Então assim, vai contra o que a gente pensa, não tá gostando, elimina, extermina, porque não tem do porquê viver. E aqui tem uma passagem que eu separei, enorme, de assim, é nosso inimigo, então não cabe. Enfim, eu separei. O senhor fala como se todos tivessem algo a esconder, e eu disse ao mesmo tempo ouvia como minhas palavras soavam falsas e pouco convincentes. Apesar de eu não querer acreditar nele, tive uma visão contra a minha vontade que me assustou. Se ele ainda tivesse razão e a minha missão junto a Lavres, essa Lavres é uma mulher de um ministério X, enfim, seriam como formigas em um formigueiro, onde todos os camaradas soldados se colocariam em ação, mas não como formigas que cooperam juntamente, e sim
que concorrem umas contra as outras. Eu vi isso acontecer, eram colegas de trabalho deletando outros colegas, maridos deletando esposas, esposas deletando maridos, subordinados delatando chefes e chefes delatando subordinados. Hyssen não podia ter razão, eu o odiava por ele ter a capacidade de impor suas ideias a mim, mas me tranquilizei ao pensar em que seria o primeiro delatado se a nova lei se tornasse realidade. Pois bem, ele delatou, porque aí depois pega um garoto X, que daí fala de tipo uma sociedade secreta, bem rasamente falando e usando minhas palavras, no sentido de tem gente que está se encontrando para conversar. Me lembrou muito aí Fahrenheit 451, no sentido de quando se encontram para falar de livros, né, enfim. E aí a questão do... ele vai ser morto. Bom, aí a vida anda, né, o livro anda, já vou acabar o vídeo que já tá bem longo. E isso, é que eu dobrei algumas páginas, que daí eu falo isso é importante, mas é porque é tanta coisa importante nesse livro, essas marcações eu não vou nem tirar. Ela e ele têm uma boa conversa, tá só voltando aqui no casal, eles têm uma boa conversa no dia seguinte, que também é uma lavação de roupa suja, que vai tanto nessa pegada do não gosto de você, pensei em sim te matar, mas não em te matar mesmo, é aquela coisa, sabe, vontade de matar fulano de tal, então ela teve esse pensamento em relação a ele várias vezes, ela tem toda aqui uma explicação, se você já leu, você já viu qual é, daí não vou repetir nem ler, enfim. Você vai lendo, você vai falando assim, onde que vai dar isso, né? No sentido de, tipo, o cara, você não tá vendo, ele participa desse primeiro julgamento, não sabe se o Karrek foi morto ou não, porque aí, então, aí não sei se daí foi a tomada, assim, não sei, né? Achei aqui uma parte legal que eu ler pra vocês. Se eu fosse até uma estação de metrô onde as multidões se concentram ou a um grande evento festivo com alto-falantes à minha frente, os meus gritos não se repetiriam além de alguns poucos ouvidos através do enorme estado mundial e voltariam ecoando então como sons ocos. Sou uma mera engrenagem, um ser do qual tiraram a vida. Mesmo assim, sei que isso não é a verdade. É o efeito da calocaína que me faz ficar cheio de esperanças. Tudo parece ficar mais leve, mais claro e mais tranquilo. Estou vivo, apesar de tudo que foi tirado de mim. E justamente agora, o que eu sou leva a algum lugar. Vi o poder da morte espalhar-se sobre o mundo em círculos cada vez maiores. Mas o poder da vida também tem seus círculos, apesar de eu não ter conseguido diferenciá-los. Sim, eu sei, é o efeito da calocaína, mas por essa razão deixará de ser verdade? Vai nessa pegada, aí tem-se, num dado momento, uma reunião em que ele não sabe se ele está sonhando, porque ele está questionando ou não, em que psicólogos são chamados para poder dar ideias de como essa propaganda pode surtir mais efeito, a propaganda do Estado, porque as pessoas têm que comprar aquela ideia, então quem melhor a gente chamado que não os psicólogos para poderem entrarem na mente das pessoas e implantarem essas ideias. Então tem isso também, então ele tem esses lapsos, que para mim fica muito claro a história de vida dela, por isso que é muito pessoal, e termina, e você vai falar, bom, isso vai terminar como? Enfim, aí quando eu vi assim, pós-fácil do censor, termina terminando no sentido assim, é um livro que termina aberto. Ele tem um fim, mas é um fim aberto. Ó, o que eu sou leva a algum lugar, e ele se apegou a esta ideia do que o que ele é. Ele é o criador da calocaína, mas quem ele é? Né? O que eu sou leva a algum lugar. Não tenho muita certeza do que ele queria dizer com isso, mas essa fala também nem é dele, essa fala é do Karrek pouco antes dele, ele não sabe se morreu ou não, porque daí mandam tirar, de certo modo, o oxigênio você sabe criar ar-condicionado assim na parte embaixo da terra? Então o ar vai acabando, as pessoas têm que automaticamente sair. Não, ele não sabe, não deixa claro se as pessoas saíram ou se por medo de sair morreram ali sem ar, sufocadas. Não se sabe disso, até não à toa, fiquei tossindo aqui o vídeo todo, porque dá essa sensação de sufocamento, então ele não sabe. Bom, aí o que sou eu levar a algum lugar, não tenho muita certeza do que ele queria dizer com isso, mas me ocorre também algumas vezes, quando eu estou sentado no meu leito, de olhos fechados, de ver as estrelas reluzindo, de ouvir o sussurro do vento como naquela noite, e eu não consigo eliminar esta ilusão da minha alma, de que apesar de tudo estou participando da criação de um novo mundo. Então, você ainda não entende se ele...
quer usar isso não para o bem ou para o mal, porque para mim ele nem tem esse conceito do que é moral e do que é amoral, do que é certo e do que é errado. Não, é só, então agora vai ser um novo momento, então agora vamos usar a calocaína certo, enfim. Aí você pensa que acabou o livro. Não. Aí vem um pós-fácil do censor. Aí você fala, que censor agora é essa? E tem aqui o nome, ó, Hung Paipo é o nome do censor. E termina assim o livro, gente. Tendo em vista o conteúdo imoral do texto apresentado, tudo isso que você leu, o Departamento de Censura decidiu confiscá-lo e juntá-lo aos manuscritos nocivos do Arquivo Secreto do Estado Mundial. O motivo de não ter sido totalmente destruído foi justamente porque o seu conteúdo de cunho imoral poderá ser utilizado como material por confiáveis pesquisadores para o estudo da mentalidade dos seres que habitam o país vizinho ao nosso. O prisioneiro responsável pela produção do manuscrito continua exercendo a sua profissão de químico, sob vigilância e controle mais rígidos a partir de agora, inclusive no uso que faz dos papéis e canetas do Estado. Este homem deveria, em sua secreta e gradativa deslealdade, em sua covardia, em seu fanatismo, servir como bom exemplo da degeneração característica deste país vizinho inferior, que não tem como ser explicada senão por uma intoxicação interna e hereditária, incurável e ainda não pesquisada, pela qual a nossa nação felizmente não foi afetada. Caso a mencionada intoxicação tenha a capacidade de alastrar-se através das fronteiras, isso seria inevitavelmente descoberto graças ao medicamento que o aludido prisioneiro produziu. Faço, portanto, uma advertência àqueles que têm em mãos esse manuscrito. Tomem todo o cuidado e façam uma leitura crítica e minuciosa com a finalidade de uma mais forte confiança em um futuro melhor e mais afortunado no Estado Mundial. Pois bem, isso aqui para mim é o quê? Outra censura de quem? Dos nazistas. Se ele está falando do Estado vizinho, e se a gente está falando de um outro Estado totalitário, gente, comunismo e nazismo são dois Estados totalitários, não tem esse viés de esquerda. Eu vejo como é totalitário, é um regimento que está impondo a vontade do Estado, e os nazistas também impuseram, tal qual os comunistas também impuseram, está tolhindo a liberdade do indivíduo. E qual é a última, como eu comecei falando do vídeo, você está aqui até agora, a última das fronteiras a te tirarem a sua total privacidade, porque aqui já não tem nenhuma dessas distopias, você tem liberdade alguma, nenhuma. Por quê? Porque a censura, ela é a primeira coisa a ser implantada, porque daí tirando sua liberdade, você não pode nada, você não pode conversar, você não pode pensar, você não pode falar com os outros, e o pensar, a ideia da calocaína, da droga que é o soro da verdade, aí você não pode nem pensar, porque aí vamos lá, né? Aqui o Will, ele pensa e sofre todas as consequências e tem aquele final trágico. Não sei se fiz resenha com spoiler, mas talvez depois eu faça uma resenha só desse. Tem aquele final trágico. Aqui também a gente tem final trágico. Aqui a gente tem outra passagem, outra pegada. Eu ainda não fiz resenha aqui pro canal do Admirável Novo. Mas a gente tem uma questão de uma sociedade sob controle, todo mundo igual, né? Os alfas, os betas, então é dividido por classes e cada um tem sua funçãozinha ali, cada um tem o som para você ficar feliz, porque gente feliz também não atormenta, como gente infeliz. Aqui a gente tem números, não são nem pessoas, são números, então assim, quando é um número e você só vê aquilo como funcional para o Estado, você está tirando a individualidade das pessoas. Que talvez foi o que o Fábio também tenha visto lá e que o Zazubri tenha percebido. Porque quando você vai muito feliz, nossa, a revolução, o conceito talvez seja muito bom, mas na prática a gente tem histórias provando que não deu certo. Ela se tirou a vida porque ela ficou, eu não gosto de usar clichê, mas sabe, entre a cruz e a espada? Tô decepcionada aqui com um e agora o outro tá ascendendo ao poder e eu não quero mais viver pelas minhas questões, pelo tudo que tá acontecendo. Não adianta, eu seria repetitiva. Minha questão só, né, para quem ficou aqui. Aqui é uma questão também, ele pende mais para a questão militar, mas também é que o seu dinheiro tem que ser gasto de acordo com o Estado quer que você gaste. Enfim, é totalitário também. Os Despossuídos também, uma ficção científica, dois planetas que têm sistemas políticos diferentes, então aqui retrata bastante, e aqui seria para mim esse final, que ela não chegou a ver. E se então os nazistas tivessem ganho a guerra, né? Não o eixo, como teria sido? O Philip K. Dick, então, para mim, leu tudo isso e teve aquela ideia? Teve.
Você vai falar um é plágio do outro? Obviamente que não, jamais falaria isso. Eu penso que você lê e vai aperfeiçoando a sua ideia, junta com a sua ideia, junta com o seu pensamento e vai criando. A influência da psicanálise aqui é total, pelo como ela criou, onde que ela colocou e como ela se coloca nesse modo sufocante. E quando ele ainda, para mim, esse desconhecimento, porque ele deixou de ser prisioneiro de um sistema para ser prisioneiro de outro. E aqui, para mim, de novo, explica a trágica morte dela, dela ter ceifado a vida dela tão cedo. Porque eu não quero nenhum nem outro. E aqui em um trecho que eu cheguei a ler para vocês com certeza, quando é questionado se tivéssemos visto antes, se tivéssemos acordado antes, pois é, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, as coisas vão acontecendo. Calocaína provou, Admirável Mundo Novo provou, Nós provou, Lasca escancarou. Isso aqui é de chorar o que o sistema fez com ele. Sim, para mim isso tem todo o meu respeito. E esta aqui juntou o que de melhor entendo-se do pior todos esses regimes totalitários podiam ter e criou, e foi visionário que foi, mas que não foge a nada disso, e cada um abordou, deu mais ênfase a um aspecto até pelos anos que estavam vivendo, pela idade que tinham e pelo que tinham à mão à época. É preocupante, eu sou contra qualquer, eu não gosto de massa, multidão, porque isso dá margem a você ser manipulado. Eu não gosto de fanatismo, extremismo, por isso que eu bato tanto aqui na tecla no canal, gente. Eu não vou falar nem de A nem de B, porque vira narrativa, vira fanatismo, e para acontecer isso de novo, quase 100 anos depois, né, 80, quase vai completar este livro, a gente não está tão longe assim, mas penso eu que talvez longe o suficiente para termos esquecido, ou por nossa geração toda, nós que estamos aqui, não termos vivenciado essas coisas todas, porque bem ou mal as guerras já estão aí, né? Já começaram. Começa um foco aqui, começa um foco ali, começa alguém querendo invadir aqui, começa alguém querendo pegar Guiana, esse aqui bobo, e que é meu, e aí começa. Quando esses focos começam a se espalhar para eclodir uma guerra com proporções maiores, para eclodir alguém com ambições mais totalitárias, é rápido, né? E aí quando as pessoas se cegam, então para mim o Léo Cal, ele é sem graça nesse sentido, porque é um cego, que não acordou, e você pensa que o Carrec não, que o Risen, que é o chefe dele no laboratório, que é um sem graça, porque fala pouco, é que assim, já viu tão mais. Apesar de parecer pouca a diferença de idade deles, né, eles têm uns 40 e pouquinho mais e outros beirando os 40, é assim, não dá pra você pensar. E aí de novo vem aqui a importância dos livros, da gente ver e se atentar o que está acontecendo com a nossa realidade e com a realidade de agora, 2024, como um todo. E isso, embora eu já tenha ouvido muitas pessoas falarem, né, não quero ler distopia porque parece que a gente já está vivendo em uma. Então, se parece que a gente já está vivendo em uma, se parece que a gente já está adentrando, dando os primeiros passos nesse mar que é profundo, que é tenebroso, que é revolto, vamos se atentar, gente, para ainda dar tempo de parar, né? Dá tempo de parar, de não avançar ainda mais, porque todas essas pessoas alertaram através da literatura, da ficção, de certo modo, sim, ou não tão ficção assim. Aí vai como cada um interpreta, enfim. Tá aqui finalmente a Residente Calocaína. Espero que tenha ficado à altura destes livros todos, nesse sentido de eu gostar muito dessa temática, porque amo política, porque amo essa questão de como ela é colocada através de uma história e deste pensar. Gente, é isso. Boas leituras. Se não comprou, bom, se tá aqui, acredito que tenha comprado. Se não, e se ficou e se interessou mesmo com spoiler, porque tem gente que lê sem se importar com spoiler, é uma boa leitura, mas eu aconselho, eu sempre aconselhei a ordem, né? Ler este primeiro, por incrível que pareça, minha ordem sempre foi: leia primeiro o 84, depois o Admirável e depois o Nós. E agora eu diria esses mesmos três nessas mesmas ordens, mas diria: não deixem de ler as memórias dele, de um brasileiro, não deixem de ler Lasca, que é da mesma coleção, coleção Acervo, a Carambaia, e aí vão para Calocaína. Todos esses, para quem gosta, para quem não gosta, mas quem nunca leu nenhuma, comece pelo 1984, que eu vejo como mais redondo. Acho que deu para o Orwell arredondar, lapidar melhor essas outras ideias, que aqui parece que foi não solto,
mas não deu tempo de fazer a lapidação. Talvez tenha sido muito pesado psicicamente para ela ter feito, para ela ter feito este trabalho. Não a julgo, não a culpo, lamento por a gente ter perdido alguém tão jovem, né? 1940. Mas para quem nasceu em 1900, viu de tudo, né? Viu as guerras todas, né? Primeira Guerra, viu o começo da Segunda e deixou esse legado aí pra gente. Boas leituras, boa semana, até se despedir e se até o cão já leu, não vai você ler? Até os próximos vídeos do canal, o cão que lê.